para Paul Bosch.
onde quer que estejamos, Senhor, seja conosco, nos fortalecendo para fazer a tua vontade. Eu nós pedimos já em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos, boa noite. Estou aqui mais uma vez para estar lembrando nossos irmãos que estamos no mês de missões estaduais. Para lembrar também que foi entregue na casa dos irmãos o nosso cofrinho de missões estaduais. Não esqueçam, irmãos, de estar fazendo a tua oferta aí no seu cofrinho, porque será de grande ajuda para os nossos missionários. Também estarei aí, passando na frentinha da sua telinha a conta bancária da igreja, que você pode estar lá, fazendo a tua oferta, e também o PicPay vai estar passando aí na frente da tua telinha. Não esqueçam, irmãos, de estar orando pelos nossos missionários, pois eles precisam das nossas orações. Também lembrando, hoje os irmãos podem ver que eu estou com a camisa diferente, mas ela também é de missões estaduais, porém é da ação do pastor Joel, Essa camisa é da Rota Feminina, sobre os caminhoneiros da ação do pastor Joel tem feito. Quem quiser adquirir essa camisa, ela está custando R$35, que eu vou estar ajudando em missões estaduais. Também temos a nossa camisa, que é do tema de missões estaduais. Ela será, não é vendida, irmãos, mas sim com uma contribuição de R$50, você pode estar adquirindo a sua camisa de missões estaduais. E vamos estar cantando o nosso lindo tema, Eu Tenho um Chamado, que você possa estar fazendo missões na tua casa, orando pelos nossos missionários, orando pelo seu vizinho aí, que talvez ele não é evangélico, mas precisa da sua oração. Então vamos estar aí trabalhando, pregando o ID de Jesus para todos os que estão. Amém. Jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, Deus conheço no ventre de cada mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, Deus conheço no ventre de cada mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado. Eu tenho um chamado e você também. Olá, meus amados, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Igreja Batista em Nova Rosa da Penha, primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um prazer muito grande poder compartilhar com vocês um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem trabalhado na nossa vida e usado a nossa vida também aqui no campo missionário onde nós estamos trabalhando. Eu sou o pastor Ézio Rodrigues, eu sou missionário do MEVAN, ou seja, missionário da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, mas eu costumo dizer que eu sou o seu missionário. Porque você, batista capixaba, que congrega, que louva, que serve a Deus, que adora ao Deus vivo, aí em Nova Rosa da Penha. Eu sou o seu representante aqui no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapimirim, no sul do estado do Espírito Santo. Sou missionário do MEVAN já há 8 anos. E eu trabalho com um projeto de plantação de igreja, que significa dizer que onde eu estou trabalhando, onde eu estou atuando, não havia um trabalho batista, não havia uma igreja batista, então eu vim para cá, para este bairro, e comecei então a desenvolver um trabalho aqui através de visitações, através de estudos bíblicos, através dos cultos também, que funcionava num local muito pequeno quando nós iniciamos
aqui os nossos trabalhos. No ano de 2008 e em 2012, então, a Convenção Batista do nosso estado se tornou a nossa parceira e começou então a investir no nosso trabalho. Queridos, quando nós viemos para cá em setembro de 2008, éramos apenas eu e a Fernanda, que hoje é minha esposa, era minha namorada na época. Sou casado com a Fernanda há 10 anos, nós temos um filhinho de 1 ano e 3 meses, o Daniel. E éramos apenas eu, ela e mais um casal que pertencia à nossa igreja na época e morava aqui nesse bairro. Então nós começamos a pregar a palavra de Deus e a nos reunir aqui. Graças a Deus a convenção se tornou, como eu disse aqui, a nossa parceira e veio então a somar conosco aqui para que esse trabalho pudesse se desenvolver. E quando nós falamos então sobre plantação de igreja, nós falamos a respeito de discipular pessoas. Queridos, é a nossa missão levar a palavra de Deus adiante, discipular pessoas. Eu estou usando a camisa com o tema da campanha de missões estaduais para este ano de 2020, que é chamado a fazer discípulo. Chamado e não chamados. É lógico que quando nós olhamos para a igreja, numa congregação, um ajuntamento maior, nós entendemos que todos nós somos chamados a fazer discípulo, mas a intenção, de dizer isso no singular é fazer com que eu entenda que a responsabilidade é minha e você entender que a responsabilidade também é sua. Porque quando Jesus, por exemplo, disse assim, Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, no versículo de número 19, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, Jesus não especificou ali que aqueles que iriam seriam jovens, que aqueles que iriam seriam as mulheres, que aqueles que iriam seriam os homens, que aqueles que iriam seriam idosos. Não, Jesus disse aquilo para discípulos dele, ou seja, discípulos precisam gerar discípulos, entendeu? Discípulos precisam fazer outros discípulos. O texto diz, ide, fazei discípulos. Então, se nós formos discípulos do Senhor, irmãos, nós vamos fazer mais discípulos, não são para nós. Esses discípulos serão discípulos do Senhor. Que, aliás, nós vemos isso quando nós lemos, inclusive, o texto que é a divisa para a nossa campanha. Está aqui, chamado a fazer discípulo. Mas a nossa divisa, a nossa defesa, está lá em Isaías capítulo 54, no versículo 13, onde está dizendo assim, e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Viu um detalhe? Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Por isso que eu frisei aqui, que somente aqueles que são discípulos conseguem fazer outros discípulos. E se formos discípulos do Senhor, nós não vamos brigar por vaidade, nós não vamos deixar jamais que o orgulho tome conta do nosso coração, mas nós vamos trabalhar para o Senhor. Amém? Então, quando nós lemos esse versículo, nós somos chamados à responsabilidade de que para que alguém se torne discípulo do Senhor, alguém precisa ir lá discipular, alguém vai precisar disciplinar. E quando nós falamos a respeito disso, irmãos, nós entendemos que o discipulado envolve alguns passos. O primeiro deles é a oração. Porque quando Jesus foi chamar os seus primeiros discípulos, antes de fazer isso, ele passou uma noite inteira em oração. Isso diz respeito à nossa oração, que precisa ser feita por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Tudo começa, um trabalho de evangelização, um trabalho de discipulado, começa com oração. Depois da oração, o que Jesus fez? Jesus saiu a convidar. Chamou ali, Mateus capítulo 4 vai dizer que ele chamou alguns discípulos, Pedro, Tiago, João, André, estavam ali pescando juntamente com seu pai, e Jesus chamou, larguem as redes, sigam-me. E a Bíblia diz que prontamente eles fizeram isso. Ali eram 4, depois Jesus foi chamar mais alguns, totalizando ali os 12. Então, todo o trabalho, seja evangelismo ou discipulador, ele começa com oração. Por aqueles que nós desejamos alcançar. Você quer alcançar seu amigo? Quer que seu amigo seja salvo? Ore por ele. Ore intencionalmente. Mas não ore apenas, Senhor, abençoe todos os meus amigos. Não, eles têm nomes. Eles foram registrados. São seus amigos. Você conhece. Então diga, Senhor, abençoe o João, abençoe o Pedro, abençoe a Maria, abençoe a Margarida, abençoe, cita o nome. Você sabe a situação daquela pessoa? Peça para o Senhor intervir, peça para o Senhor tocar, para Deus quebrantar aquele coração. Depois, você diz para aquela pessoa que você está orando por ela.
Você vai automaticamente, através desse contato com a pessoa, testemunhando de Jesus para ela, e você já está pregando para essa pessoa. Porque a vida que nós temos é a Bíblia que o mundo lê, sabia? É o nosso testemunho pessoal. Certa vez alguém disse isso: a Bíblia que o mundo lê é a vida do crente. É através do nosso testemunho que muitas pessoas ou são alcançadas, ou se escandalizam e se desviam, se afastam da igreja e da presença de Deus. Irmãos, oração, convite. Qual é o terceiro passo? Ensino. Jesus orou, Jesus convidou e Jesus ensinou. Como? Muitas vezes falando, mas muitas vezes fazendo. Aí eu digo novamente, as pessoas estão olhando para você e vendo aquilo que você está fazendo. Irmãos, isso é tremendo, isso é fantástico, porque nós olhamos então quando o Senhor Jesus, em determinado momento, vai se dirigir aos discípulos e dizer assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Para discipular, nós precisamos ter relacionamento com Deus, para entender que toda a glória é do Senhor, para entender que nós sozinhos nós não somos capazes de fazer nada, para entender que a obra é do Senhor. E graças a Deus, irmãos, aqui na nossa comunidade nós temos provado disso. Nós iniciamos aqui um trabalho com pequenos grupos há 3 anos atrás e já temos pessoas batizadas. Eu posso compartilhar um exemplo mais recente, aliás, 3 batismos que eu fiz mais recentemente. A Olivia é uma jovem que era nossa criancinha, inclusive, quando nós estávamos no bairro. Depois ela deixou de vir à igreja e ela retornou para começar a participar de um dos nossos pequenos grupos, o pequeno grupo de jovens. A Olivia hoje com 18, vai completar 19 anos já, ela foi batizada por mim, batizei a Olivia no ano passado, tive o privilégio de batizar a Olivia, pois recebeu Jesus e hoje já nos ajuda na igreja, o trabalho de multimídia e até mesmo auxilia no trabalho com as crianças. Irmãos, acho interessante também que também neste último batismo eu batizei um casal, Jailson e Fernanda. Jailson não vinha à igreja, mas as 3 filhas, 3 adolescentes, começaram a frequentar o grupo das Mensageiras do Rei, que a minha esposa lidera, né? Minha esposa coordena. E aí nós temos aqui também várias meninas, 18, 20 meninas antes da pandemia, claro, participando desse trabalho com as Mensageiras do Rei. É um trabalho bem legal que é desenvolvido, e as meninas têm aprendido a palavra de Deus e convidaram a mãe para participar. A mãe veio. A mãe ama, logicamente, suas filhas, veio, gostou da igreja, começou a frequentar, trouxe mais 2 irmãs, graças a Deus. Hoje uma delas já se tornou também membro de nossa igreja, e então foi oferecido um pequeno grupo, foi oferecido para que participassem de um pequeno grupo, e essa mulher aceitou, e quando recebeu um pequeno grupo na sua casa, no domingo seguinte, o nosso pequeno grupo são às terças, no domingo seguinte, o marido também já estava na igreja. Quando eu fiz o apelo, levantou a mão, chamei à frente para orar, aquele homem estava recebendo Jesus, e eu tive o privilégio de batizar esse casal, fruto de um trabalho de pequeno grupo. Irmãos, nós temos um trabalho também que é bem interessante, que são os cursos que nós oferecemos para a comunidade. Os cursos de multiministério. Aqui nós oferecemos um curso de bordado, um curso de pintura, curso de artesanato, e é bem interessante porque antes de iniciar o curso, nós reunimos aquelas pessoas, as alunas, normalmente são as mulheres quem fazem, e eu tenho a oportunidade de dar uma palavra, tiro ali 10, 15 minutos, compartilho um texto, oro pela vida daquelas pessoas. Isso vai estreitando nossos laços de amizade, e assim a gente já conseguiu batizar pessoas também. Vou citar aqui o testemunho de uma mulher, a Ana, que veio, fez a sua inscrição, nós oferecemos um estudo bíblico para ela, ela aceitou, e quando eu cheguei na casa dela para fazer o estudo, estava a Ana, estava a Yara, que é a sua filha, e estava o seu filho Lucas. Resumindo essa história, sabe o que aconteceu? A Ana se converteu, a Yara se converteu, e eu tive o prazer, graças a Deus, de batizar as 2 no mesmo dia. A Yara, inclusive, hoje é uma de nossas promotoras de missões aqui da nossa igreja. E ama Jesus, ama o trabalho missionário. Tudo começou através de um trabalho social, oferecendo cursos para a comunidade. E é isso, irmãos. A igreja precisa entender que ela está numa localidade, que ela está numa comunidade para abençoar aquela comunidade. Graças a Deus, assim foi feito. Graças a Deus, assim nós temos
trabalhado e temos colhido frutos. O nosso trabalho de visitação, o nosso trabalho de estudo bíblico, nós alcançamos aqui um homem, o Eduardo. O Eduardo era usuário de drogas, alcoólatra, sofreu muito na vida por causa disso e começou a frequentar a igreja e foi para um projeto e lá ele, graças a Deus, foi tratado. Lá, graças a Deus, o Eduardo se recuperou e nós podemos então oferecer estudo bíblico para ele. Ele fez os estudos todos até o final. Aquele homem, graças a Deus, hoje é de fato um convertido. Eu tive o grande prazer de batizar o Eduardo e a Carol, a sua filha, no mesmo dia. Glória a Deus por isso. Irmãos, são alguns testemunhos dos frutos que nós temos colhido aqui. Temos alguns desafios, porque o nosso bairro ele está às margens da BR. Isso facilita tráfico de drogas e também prostituição. E roubos, aqui também tem roubos de carro. Então, algumas características que nós, infelizmente, ainda temos aqui no nosso bairro, é um bairro onde tem 3 centros de macumba, é um bairro que ainda a idolatria é muito grande, é um bairro que é dominado pelo tráfico de drogas, pelo alcoolismo, e a gente sabe que o tráfico de drogas traz junto de si também a violência, famílias destruídas, automaticamente mulheres que se prostituem nessas rodovias, nessa rodovia que está à margem aqui do bairro, para poder manter o seu vício. E interessante que muitos dos filhos destes macumbeiros, traficantes e também usuários de drogas e até mesmo dessas prostitutas têm vindo à igreja. E muitas crianças, inclusive quando chegam para o culto infantil no que funciona aos domingos, lógico, eu estou falando do período antes da pandemia, vem sem tomar um café da manhã e nós temos a oportunidade de servir também um lanche, um café da manhã para essas crianças. Alimentá-las espiritualmente com a palavra de Deus, mas alimentá-las também com o alimento, para sustento do seu corpo, o alimento físico, que muitas vezes não tem em casa. É um bairro onde, por ser de periferia, algumas características dos bairros periféricos, infelizmente nós temos aqui pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, os miseráveis. Infelizmente ainda temos convivido com isso aqui. O que a igreja faz para mudar isso? Claro que a oração, mas a gente ora e precisa agir. Então nós levamos a palavra de Deus, entramos nos lares dessas pessoas. Quando nós vamos estreitando nosso relacionamento com essas pessoas, entramos nos lares dessas pessoas com estudo bíblico, com oferecendo e cedendo para essas pessoas naquilo que a igreja pode fazer com distribuição de roupas, distribuição de calçados e nesse tempo também, distribuição de cestas básicas. A gente sabe que a escola ajuda, mas a gente sabe que também não é o necessário, e que tem outras igrejas que também fazem, mas a demanda é muito grande. Então, é desafiador o nosso trabalho e nós temos lutado, graças a Deus, nós temos conseguido levar esse trabalho adiante, agindo dessa forma. Irmãos, tem sido prazeroso, gratificante demais. Nós temos esses testemunhos para compartilhar aqui com os irmãos e até mesmo nesse período de pandemia, que é onde, além das nossas transmissões online, que graças a Deus nós já recebemos também notícia de pessoas que se converteram, que se reconciliaram com Cristo, mas nós também é autorizado aqui na cidade de Cachoeiro, não sei outras cidades como está funcionando, mas aqui nós podemos funcionar presencialmente com a redução da capacidade de pessoas participando do culto, tomando todas as medidas de segurança, álcool em gel, para higienizar as mãos quando as pessoas chegam, quando saem, se vão ao banheiro, enfim, uso de máscara, distanciamento das cadeiras. Então todos esses cuidados nós estamos tomando, mas a gente sabe que muitas pessoas não podem vir, que são aquelas pessoas do grupo de risco. O que nós fazemos para alcançar? Grupos de risco, os idosos, as crianças, grávidas, Hoje eu não tenho porque o bebê nasceu, mas precisa ainda, a mãe dos cuidados, porque fica em casa por causa da bebezinha. Então, o que nós fazemos? Telefonema. O que nós fazemos mais? Eu já tive essa oportunidade, fiz isso já por 2 vezes, de orar nome por nome, enviando áudio, citando o nome das pessoas da casa, de toda aquela família, e foi um momento muito legal. Não apenas as pessoas da igreja, o homem da padaria, o dono da padaria, a diretora da escola, o homem do mercado, enfim,
fazendo com que essas pessoas pudessem entender que nesse tempo em que tudo diz que nós precisamos nos distanciar, a gente está separado pela distância, mas a gente está unido no amor cristão, na comunhão cristã, e nós precisamos então mostrar que a igreja está também atenta e está muito ligada nessa situação e se interessa sim por todas essas pessoas. As crianças, nós não temos aqui ainda uma estrutura para atendê-las, né? O que eu faço? A nossa igreja amanhã é a segunda igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim. Eles produzem lá um conteúdo infantil, culto infantil muito bom. Eu pego e repasso isso para que os pais possam estar também repassando aos seus filhos. Além disso, eu faço as visitas, né? Você vai dizer assim, pastor, mas não é hora de visitar. Eu não entro nas casas, mas eu não sou impedido de chegar no portão e de dizer, olha, estou aqui. De dizer, olha, eu vim aqui só para agradecer a Deus pela sua vida, eu vim saber como você está. Por mais que a gente faça isso também pelo telefone, se eu puder estar lá, e eu posso, porque eu não sou proibido de fazer isso, e eu não entendo que eu sou um irresponsável por fazer isso, porque a gente está se cuidando, então é uma forma também da gente estar alcançando essas pessoas. Então, a gente tem desenvolvido o nosso trabalho dessa forma, entendendo que nós somos chamados a fazer discípulo, e nesse tempo que o mundo mudou, a nossa mensagem não mudou, ela continua sendo a mesma, então mudou a maneira como ela está sendo anunciada, agora muito mais online, né? Usando os mecanismos, internet, rádio, TV, redes sociais, enfim, mas ela continua sendo a poderosa, eficaz e viva palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós somos então estes chamados. Eu sou chamado a fazer discípulo aqui em Monte Belo. Aceitei o chamado do Senhor. Estou fazendo isso. Você é chamado a fazer discípulo aí no lugar onde você está, em Nova Rosa da Penha, né? Através dos seus relacionamentos, fazer discípulo na sua família, fazer discípulo lá no lugar onde você trabalha, com os seus colegas da escola também, por que não? Você é chamado para isso. Então aceite esse chamado. Não negligencie aquilo que Deus tem para a sua vida. E meu pedido para a gente encerrar essa nossa mensagem: ore pela nossa vida. Nós somos 45 missionários espalhados pelo estado do Espírito Santo. Carecemos das suas orações. As suas ofertas são de extrema importância para a gente continuar tocando o nosso projeto para o sustento dos missionários, lógico. Mas não se esqueça de orar pela nossa vida. E sobre as contribuições, faça o seu alvo pessoal. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim. Mas Davi, por exemplo, lá em 2 Samuel 24, na parte B, falou assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Faça o seu alvo pessoal, invista em missões. Nosso Deus é um Deus missionário, que enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos vida. Jesus usou alguém para falar de Jesus para mim, para falar dele para mim. E agora ele está usando a minha vida para falar dele para outras pessoas. O Senhor quer fazer a mesma coisa com você. Faça discípulos. Indo, faça discípulos. Na escola, na sua rua, no trabalho, por onde você for. Na vizinhança, o seu chamado é esse. Lembre-se, discípulos não são seus. Discípulos são do Senhor. Amém? Deixa eu orar rapidamente pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças por esta palavra, por esta reflexão, e peço as tuas bênçãos grandiosas, abundantes, ricas sobre a vida dos meus irmãos em Nova Rosa da Penha. Faça-os prosperar, que esta campanha missionária na vida deles também, ó Deus, possa ser muito abençoada, o alvo pessoal de cada um, o alvo da igreja seja alcançado, as ofertas e as orações cheguem nos lugares, ó Deus, de destino, e que ali, meu Deus, todos os missionários sejam agraciados e tremendamente abençoados, usados pelo Senhor. Abençoe, meu Deus, esta igreja direcione e conduz para a glória do seu nome a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês. Uma pena que a gente está se falando através de uma tela, né? Mas é muito bom saber que aí tem uma igreja que ama Jesus, uma igreja que serve a Deus, que aí tem uma igreja missionária. Forte abraço para você, Deus te abençoe e até a próxima. Deus
compartilhar com seus amigos, porque a mensagem de perdão, de salvação, veio até nós essa noite. Através da mensagem, da leitura bíblica, dos cânticos cantados, você pode usufruir da glória e da graça do nosso Deus. Tenha uma semana abençoada, um final de semana com Cristo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo culto.